Mas isso também adoece as nossas relações. Porque você começa a conviver não mais entre irmãos, amigos, seres humanos. Você começa a competir e se comparar com todo mundo. Porque C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim que eu não quero ser apenas rico, eu quero ser mais rico que a minha irmã. Eu não quero estar magro, eu tenho que estar mais magro que você. Porque eu preciso que você dê errado para eu me sentir bem sobre mim. Porque eu me comparo e vivo nessa competição onde eu tenho rivais na caminhada. Eu não falo que pega mal. A gente reza junto, faz uma oração, mas a gente está ali, ó. Será que o meu está melhor? Será que a minha roupa é melhor? Porque aquela compulsão interior adoece as nossas relações. E adoece, querido, porque pela sua e a minha, e entendo o que eu vou dizer com grande honestidade, todos os seres humanos lidam com essa profunda insegurança existencial. Você tem a consciência disso ou não? Só que às vezes isso pode ser tão intenso dentro da pessoa e tão mascarado, que isso expõe ela, isso adoece as relações dela, porque ela vai tendo dificuldade de se dar conta que ela se expõe a relações abusivas. Porque ela não sabe dizer não. Ela não sabe dar limites. E isso passa, você fica passando como muito legal. Talvez você já até falou isso, tomara que não. Eu não sei dizer não. É que eu sou muito... Daí você se gloria, eu sou muito bonzinho. Não, querido, Deus não te chamou para ser bonzinho. Deus te chamou para ser bom. Bonzinho é só um inseguro que não, com medo de ser rejeitado, que quer agradar todo mundo o tempo todo, que não consegue falar, olha, você só pode ir até aqui, ó. Eu não vou viver numa relação que você me trata assim. Assim não. Nessa altura você não fala comigo. Eu não posso ir tal dia. Eu lembro que um momento eu estava lidando com um líder religioso, altamente performático, querido. E ele falou, porque é assim e tal, e as pessoas gostam. Eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém te pede algo, você consegue dizer não? Porque se você não consegue dizer não, e você começa a assumir agendas, compromissos, que a sua alma, que é humanamente impossível de você se manter lúcido e saudável, cara, sinto te informar. Mas isso é só um sintoma de uma desordem interna, e que isso é só o sintoma. Costumo falar que são as nossas febres da alma, porque febre mata, convulsiona, tem que tomar remédio, mas febre não é doença. Febre é sintoma. É um sintoma que o seu organismo está mandando de que existe algo de errado e que precisa ser tratado. Sua agenda entupida, sua exaustão interna, sua dificuldade de dizer não, de pôr limites. Porque, olha, uma pessoa mais ou menos vai tirar proveito de você. Quando chegar perto um canalha, cara, ele põe você no bolso. Se chega perto de você uma mulher malandra, canalha, que sente o cheiro da tua insegurança, te abusa e você ainda pede desculpa. Isso é grave. Anseio profundo e medo de ser rejeitado, medo de não ser amado. E por fim, além de adoecer o nosso físico, o nosso emocional, as nossas relações,
essa vida profunda de desempenho, de alta performance, e provar para todo mundo, de chegar não sei lá onde, porque é uma expressãozinha que você quer chegar lá. Lá onde, meu filho? Nem você sabe onde é. Mas daí você chega lá, e aí o que você prova é uma profunda desilusão. Porque no engano da ilusão, você imaginava, se eu chegar naquele lugar, se eu pegar isso, se eu tiver isso, se eu casar, se eu tiver filho, se eu performar muito, se eu for rico, seja lá o que for, então se eu chego lá, essa angústia dentro de mim acalma. E aí você chega e olha para dentro de si e vê um buraco, um vácuo, e aí há uma profunda desilusão. Por isso que o índice de suicídio ele aumenta não na favela da Rocinha, é em Balneário Camboriú. Por isso que não são a classe média baixa para baixo que tem esse nível de desordem psíquica, é a elite. São os emergentes, porque é uma aflição para chegar lá. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de ansiolítico no mundo? E os Estados Unidos é o maior consumidor de antidepressivo no mundo. Eu falo que é muito sintomático essa compreensão, porque significa, provavelmente, que o brasileiro, nós emergentes, a gente fala assim, bom, se a gente chegar lá, se a gente tiver um estilo de vida americano, então eu sou alguém. O americano chegou lá, e agora ele está deprimido, porque ele não viu que não mudou nada. Ele tem que se medicar para aliviar. A nossa cidade, eu falo que Balneário é uma benção. Eu amo morar aqui, qualidade de vida, mas ela tem um potencial profundamente tóxico na tua mente e na minha. Porque ela vem de uma fantasia. Deve você ver um monte de gente jovem, ou não tão jovem, desesperado que se eu dirigir o Porsche, se eu morar na cobertura, se eu usar Louis Vuitton, então agora eu cheguei, e daí o cara chega lá, daí o cara chega na cobertura e se joga de lá, porque não mudou nada dentro dele. Porque a gente vai entrando numa roda de hamster. E como que o Evangelho lida com isso dentro de nós? Esse texto em especial, eu tenho muito carinho por ele, quando Paulo escreve aos Romanos. Ele vem de um contexto justamente onde ele está falando desse lugar de segurança, de transformação, de uma vida ressurreta, do que a experiência da fé gera no ser humano. Mas ele está falando para pessoas cristãs, como você e eu, que creem no Evangelho, mas às vezes organiza aqui, mas aqui está tudo confuso ainda. Os desejos estão todos desordenados ainda. Aí ele vai dizer que às vezes a gente vai abraçando a vida cristã, a realidade da existência, com um espírito de escravidão, uma atitude interior de escravo, aonde você está ali o tempo todo. Talvez você não é um negócio de Moisés, daquele bonde de religiosidade brega, mas você gosta de uns 10 códigos do sucesso, os 8 princípios da mulher vitoriosa, os 10 pulinhos para se tornar um homem macho alfa. A gente vai pegando, vai abraçando um monte de coisa, porque a gente abraça e aquilo se torna só mais um monte, e Jesus entra nessa equação só como um guru, que vai te dar a lista de regras para você chegar lá. É Deus ungindo a tua doença. Olha que loucura, porque você se relaciona com a vida assim, só com, eu não posso quebrar esse princípio, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que chegar ali, porque você ainda se vê e se percebe na vida como um escravo. Uma atitude interior que Paulo vai dizer que quem caminha assim
vive em temor, medo. É um medo profundo de fracassar. E se não der certo? E se eu não chegar lá? E se eu não conquistar? E se eu não casar? E se eu não tiver o filho? E se eu não chegar? Ou pior, e se eu chego, quanto que é suficiente? E a sua alma vive temerosa, aflita, angustiada. E isso nos destrói, meus irmãos. Destrói nossa saúde interior, a nossa mente. Mas ele vai dizer que a boa nova do Evangelho é que Deus não nos deu esse espírito de escravidão, mas nos deu um espírito de filiação, pelo qual Ele nos adota como filhos. Isso é uma potência, porque Ele está mostrando que a obra da redenção, o que Deus fez por você e por mim naquela cruz, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, significa que mais do que você e eu sermos perdoados, isso inclui, é bênção, mas é a segurança de que a sua vida foi dignificada, porque você foi feito um filho de Deus. Mudou a sua identidade, quem você é no mundo, sua posição espiritual. Porque lembra que eu falei, o nosso maior desejo, o nosso maior anseio é sermos plenamente conhecidos e plenamente amados. Só que esse também é o nosso medo. É alguém que ao nos conhecer, nos rejeite.